Bem-vindos ao canal do Rami Factos e Podcast. Mais um vídeo aqui no nosso canal. E vocês sabem que temos sempre pessoas especiais e hoje não é diferente. Por coincidência, temos aqui o pai da fé, o Bispo João de Deus. É muito famoso nesta localidade. Ele é o responsável da igreja Nova Vida Internacional. E de acordo com a conversa que nós vamos ter aqui, ele vai explicar tintim por tintim, passo por passo, onde veio esta igreja, quem foi fundador. É com ele. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Muito obrigado mesmo. Pastor João de Deus. Sim, Bispo João de Deus, Mucassa. Sim, Bispo João de Deus. Tá certo assim. Esse nome, João de Deus, será que existe um pacto? Nome é João de Deus. Sim. Pacto como? Sim, porque muitos João de Deus ou é profeta ou é pastor. Sempre acontece assim. Uau. Ah, Uma benção. ok. E, na verdade, esse nome de João de Deus é um nome que eu recebi desde a infância, Ok. sem saber que um dia vou servir a Deus, Ok. mas por coincidência, o João de Deus tornou algo de Deus. Muito bom. E os parentes, eles te davam uma vez, ou então conheces a definição do nome? Existe alguma história por detrás do nome? Não. Não? Foi simplesmente um nome que me foi dado depois do batismo. Como sou filho de uma família cristã da fé protestante, Ok. e meus pais foram sempre cristãos, então cresci numa família com educação cristã. Muito bom. E ali, quando nasci, no tempo do meu batismo, é onde que me deu esse nome de João de Deus. Ok. E eu sou gêmeo. Ok. E o outro também é João de Deus? Não, outro é Augusto. Augusto, no caso. Ok. Mas olha, na nossa cultura, quando os gêmeos, existem nomes específicos. Exato, sim. Não sei na vossa, mas há muitas culturas. Por exemplo, uma parte da minha mãe, quando é gêmeo, ou lhe dão Jamba Ongev. Exatamente. Esses nomes dão uma identificação para quando chama alguém de Jamba fora Ongev, essa pessoa vai entender, não, isso aí vem de uma família gêmea, então tem irmão gêmeo. Exatamente. Agora, João de Deus para Augusto é muita diferença. Eu acho que é a vossa cultura, né? Não. A nossa cultura quase é a mesma, né? Ah, é? Sim. Ok. E na nossa cultura também tem nome específico para os gêmeos. Então, eu sou Shimuna Ok. Ngungu. Ok. Então, somos Shimuna Ngungu, Jamba Engeve. Então, Shimuna é aquele que segue o Ngungu. Exatamente. Tá certo. É tipo assim, já me engavita. Agora entendi. Exatamente. Por que as igrejas adicionam a palavra internacional? Ok, essa palavra internacional que muitas das igrejas adicionam, como diz o senhor jornalista, acho que o termo Não, Remi. Remi. O termo certo é Remi. O termo certo é Remi. Sim, ok. sim. E muitas igrejas adicionam a palavra internacional porque já mostra a visão da igreja, a própria igreja. Ok. A igreja não está limitada simplesmente numa visão local. Já a visão é já expandir a palavra no mundo, onde que vê sempre internacional. Internacional. Quando você vê visão com palavra internacional, significa que essa visão não é só nacional. Ok. Essa visão ou vem de internacional ou fora, ou tem a missão de sair de dentro para fora. Muito bom. E aquelas que vêm irmãos em Angola, o que é que dá a entender isso? E há igrejas que têm representantes fora do país, né? Fora de Angola. Sim. Mas as igrejas dele ali encontram irmãos em Angola, igreja em Angola. O que quer dizer isso? E a diferença sempre foi aquelas igrejas, por exemplo, que vêm em Angola ou de Angola, essa igreja saiu, por exemplo, fora do país e a sua representação em Angola, então mostra que essa igreja não é só em Angola. Por exemplo, vou falar de Assembleia de Deus em Angola. Significa fora do país, em outros países também tem Assembleia de Deus, mas essa aqui é de Angola. Ok. Onde que vem essa palavra
em Angola. Ok, mas então entendi que essas palavras internacional, tanto em Angola, são palavras ligadas, ou seja, é a mesma coisa, só que outros chama internacional e outros em Angola, não é? Depende da apelação. Sim, porque de acordo com a explicação que o bispo está aqui a dar-me, entender assim, disseste-me que alguns aqui em Angola servem como representantes. Exatamente. Lá fora existe essas denominações, né? Sim. Internacional também é uma coisa. Fora também existe algumas denominações aqui estão como representantes, não é isso? Exatamente. Então essa palavra que é diferente, mas o sentido é o mesmo. Exatamente. Ok. Quando é que esta igreja Nova Vida veio a Angola? E quem é o fundador desta igreja? E a Igreja Nova Vida Internacional foi fundada na década de 60, de 1960, na Nova Zelândia. Ok. E aqui na África chegou aos anos 2000. E em Angola, principalmente em Angola, chegou ao ano 2017. Em Angola? Sim. Em Luanda? Aqui mesmo, onde que foi fundado. No Alto Zambeze? Uau, uma benção. Em 2017. Mas quem foi o fundador desta igreja, em 2017? Eu mesmo. Ok. Como é que conheceu com os representantes dessa igreja depois decidiu fundar uma aqui? E foi através foi convidado na Zâmbia para uma conferência. Antes pertencia numa outra igreja? Exatamente. Qual era a igreja? Podemos saber, normal? Sim, era a igreja Assembleia de Deus Torre de Rebano. Torre de Rebano. Torre de Rebano. Mas aqui tem essa igreja? Sim. Ok, sim. A Assembleia de Deus de Rebano. E então, quando eu vou para a Zâmbia, e ali entro no contato com os missionários. Os missionários que vinham com a intenção de implantar a igreja em Angola. Então, a partir daquele troca de contatos, me incumbiu a missão de implantar a igreja em Angola. E ali, nesse momento que eu comecei já a obra, na visão da Nova Vida Internacional. Muito bom. Mas sem fins lucrativos, sem pensamentos de ganhos, eu me refiro na área financeira? Sem interesses financeiros? Não. Porque até ali, e dos que estamos na visão da Nova Vida Internacional, nunca recebemos nenhum apoio financeiro. Muito não bom. Foi pela ambição ou da visão de interesse, não. Ok. Foi mesmo o chamado de Deus. O chamado de Deus. Sim. Sendo bispo ou pastor, vocês sofrem muitas batalhas, né? É difícil, né? Muita mesmo. Acusações também. Muitas. E Claro. Ok. Será que todos os pastores sofrem acusações falsas ou eles também fazem, às vezes, aquilo que são acusados pelos membros? Bom, existe sempre duas vertentes. Primeiro, é os atos do próprio pastor que faz com que o mundo lhes atribui aquele nome. Certo. E há outros que sofrem acusação ou calúnia, como o próprio Cristo disse. Sim. Vocês serão odiados no mundo e bem-aventurados quando falar tudo contra vocês em meu nome. Então, existem muitas coisas, quando acontece, se é falso, ali eu me regozijo nessa palavra de Cristo que vocês sofrerão muitas injustiças, muitas calúnias, perseguições em meu nome. Então, isso é uma vida normal para nós pastores, já estamos preparados para isso. Sim. Bispo, para se tornar bispo, para se tornar um bispo, de acordo por onde estás, de acordo com a tua classe, primeiro deve ser pastor, né? Ou não necessariamente? Necessariamente deve ser pastor, porque episcopado não é o ministério. É apenas uma função que o indivíduo leva por ser o ancião dos anciões. Significa onde que há pastor, evangelista, profeta, e doutor. Então, um desses ministros é nomeado como bispo para velar sobre a vida do ministério. Por exemplo, no caso da Nova Vida, a entidade máxima chama-se bispo. Eu sou apóstolo do ministério e bispo da função. A entidade máxima chama-se bispo? Exatamente. Então quer dizer que na igreja Nova Vida Internacional tem muitos bispos? Bispo é como representante legal.
legal de uma determinada área. Igreja da comunidade. De uma comunidade. Exatamente. Quer dizer, em Angola, que representa a Igreja Nova Vida Internacional é somente Bispo João de Deus. Exatamente. Ok, acima de ti já não tem mais ninguém. Acima de mim e aqui em Angola não tem mais. Não tem mais. Muito bom. E existem igrejas do tipo vossas, não conheço bem as vossas igrejas, mas só para o bispo não dizer que mim está aí a espiar a minha igreja, não é bem assim. Você vê que talvez não existem muitos funcionários, mas tem uma boa igreja. Mas tem aquelas que têm funcionários, mas a igreja, aquela igreja parece que não tem funcionário. Existe uma política que os bispos ou os pastores usam para edificar uma igreja de Deus? E o termo funcionário ali tem que... Funcionário, quando eu digo funcionário, é funcionário, porque nós como angolanos, quando diz essa pessoa é funcionário, sabemos que não faz negócio. Sim. Isso é que nós nos acostumamos, né? Quando chama, não, fulano, por exemplo, o meu editor, o Beston, é funcionário. Nós, como angolanos, não sei em outras áreas, mas aqui no leste, quando chama alguém de funcionário, vai entender, não, isto aí é muito mais até funcionário público. A realidade não é essa. Daquilo que eu sei, até quem trabalha no mercado é funcionário. Mas nós estamos acostumados, quando chama de alguém de funcionário, é porque esse é um trabalhador, é o professor, ou polícia, não é isso. Então, é de acordo com a pergunta que eu fiz. Há igrejas que têm esses que dizem funcionários, mas a igreja é pobre. Mas há igrejas que não têm muitos funcionários públicos, a igreja é edificada, a igreja parece uma igreja diferente. Ok, nesse sentido significa, o Remy queria dizer em termos dos crentes. Qual a política? Qual a política se usa? Porque ninguém vai dar oferta dele se a política do pastor ou bispo não for boa, né? Sim. Aham. Ok, nesse sentido, porque eu queria ainda retificar, eu pensei que o sentido da palavra funcionário é para os ministros obreiros da igreja. Não. Agora, como foi já no sentido dos que são crentes dentro da igreja, os funcionários na igreja, certamente. Ali, sim, posso dizer, depende da organização da igreja. Depende da organização da igreja, porque cada igreja é uma igreja. Sim. Cada igreja tem sua administração, como que as coisas andam. Então, nesse sentido, depende muito da gestão de uma igreja a outra. Existem outras igrejas que têm funcionários, mas a sua política de gestão é aquilo que não resulta bem os seus frutos. Mas há outra que não tem funcionário, mas a igreja está a evoluir e as coisas estão andando. Muito bom. Exatamente. É assim, bispo, aqui diria que a partir de hoje aqui vai ser tua casa, porque falando tudo não é possível, tem muita coisa, eu sei que tudo que eu tenho o bispo domina, mas muita coisa, tudo relacionado à vida espiritual, à vida religiosa, ok, bispo? Existe também, mesmo as nossas igrejas, em que a pessoa que dá dízimo e oferta, isso é outro foro que vamos ter eu e o bispo, né? Eu só queria tocar isso. Então há pessoas que dão dízimo e oferta, vivem muitíssimo mal. E aquele que chamam de pastores não liga nesse lado, não se importa com quem dá o seu dízimo, a sua oferta. Isso é preocupante, isso não vamos falar aqui hoje. Hoje estamos a ver apenas, eu até não anunciei o tema, o que fez com que eu trouxesse aqui o nosso bispo é falarmos apenas do caráter de um cristão. Eu não toquei ali porque eu queria entender o significado do nome, de onde veio, como é que fundou a igreja. Então, nós vamos somente focar aqui do caráter de um cristão. Bispo, todo aquele cristão deve ter um caráter diferente de uma pessoa que não é cristão, pois não? Exatamente. Qual deve ser? Sim, e todo aquele que é cristão deve ter o caráter de Cristo. Porque Cristo é o exemplo para todo cristão. É nosso modelo. Então não pode haver um cristão que vive fora dos hábitos e comportamento de Cristo, porque o próprio nome cristão veio através dos comportamentos que os apóstolos apresentaram na cidade de Antioquia, onde que a população, a sociedade, depois de ver que essas pessoas, o andar dele, o falar dele, ele representa, são como Cristo. É onde que deram o nome de cristão. Então, um cristão deve ter caráter diferente com os mundanos. E o bispo acha que no tempo atual ainda há cristãos que têm caráter de cristão esse tempo? Sim, isso a igreja existe.
Sim, mas o bispo não acha que a igreja recolhe todos? A igreja recolhe todos para lhes ensinar. É o ensinamento da palavra de Deus que muda a pessoa para ter o comportamento de Cristo. Ok. Mas não sei como é o olhar do bispo. O que parece, todos aqueles malfeitores, a maioria de pessoas que são malfeitores, pertencem a uma denominação. Não posso afirmar isso. A maioria? Não posso afirmar isso. E a maioria dos malfeitores se encontra nas igrejas. Eu não posso afirmar isso. Ok. Porque a igreja, até a igreja, segundo a Bíblia, na carta de Efésios, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: é na igreja onde que o mundo deve conhecer a sabedoria de Deus. Significa, a igreja é o reflexo de Deus. A igreja é o reflexo de todos os bons valores que a sociedade precisa. Deve se encontrar na igreja. Agora, quando dizer que na igreja é onde que se encontra os malfeitores, ali você vai ao encontro da própria palavra de Deus. Okay. Sim, Jesus veio para os malfeitores. Ele, quando entra na igreja, é a palavra de Deus que muda a pessoa para uma nova vida. Ok, está certo mesmo. A Bíblia diz: todo que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, é a palavra de Deus que torna a pessoa para tornar nova vida. Então, essa pessoa que tem nova vida não pode mais ser considerada como malfeitor. Mas o que quer dizer nova vida, bispo? Nova vida é a mudança de comportamento, é a mudança do homem velho para o homem novo. E se não, essa pessoa que vivia no mundo vai a uma igreja e não há mudança, este também é homem novo? Porque a salvação é um processo. Ok. A mudança também é um processo. Ninguém vai à igreja hoje também deixa toda a maldade, não. Ok. A salvação é um processo e quem vem na igreja, apesar das suas falhas, enquanto que está sempre na igreja ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai começar agora a lhe transformar para ter o perfeito estatuto de Cristo. Muito bom. E se essa pessoa morre sem ter esse estatuto de Cristo? Enquanto ele espera essa transformação, de repente morre. Será que haverá perdão para esse homem? Ou então mulher? E a salvação é ligada não pelas obras, mas pela fé em nome de Jesus Cristo. Quando alguém, primeiro passo de entrar no reino de Deus é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Okay. Quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, outro processo que segue de transformação é um processo que vem dia após dia. Mas o mais importante é se manter firme na palavra de Deus, todos os dias. Okay. E não significa quando você está na palavra de Deus e algumas falhas, alguns erros, o ser humano é chamado para se converter dia após dia. Ok. Hoje em dia, vivemos num mundo extremamente complicado mesmo. E muitas pessoas hoje abrem as igrejas como negócio. Eu conheço algumas pessoas que hoje em dia também são pastores. Do nada dizem que Deus me revelou, começa a profetizar, no fim de tudo ainda pede algum dinheiro. Isso acontece na normalidade. Quando alguém diz Deus me revelou e hoje sou profeta, podemos aceitar, bispo? A revelação de chamada de Deus para um homem também tem um processo. Mesmo na Bíblia, quando Deus chamou Saul, Samuel, não é no mesmo dia que Samuel tornou o sacerdote. Houve um processo. Okay. Mesmo o apóstolo Paulo, quando foi chamado, não é no mesmo dia que ele tornou apóstolo Paulo. Houve um processo de formação até quando chegou na altura de ser confirmado o apóstolo. Então, quando alguém recebe visão de que visão de Deus para ser profeta, também não é ele mesmo vai se intitular, porque nas coisas de Deus é um processo de
o cristianismo é uma herança. Ninguém se coloca a mão na cabeça que a partir de hoje sou pastor, a partir de hoje sou bispo, a partir de hoje sou apóstolo. Não. No cristianismo, Cristo chama os apóstolos consagram os outros. Então é um processo que leva de cima para baixo. Ninguém pode se intitular dando um nome. Isso já é fora dos princípios bíblicos. Ok. Agora, se isso acontece, é bíblico também. Jesus disse, nos últimos dias haverá muitos falsos profetas, mas vocês vão conhecer cada falso profeta na sua própria obra. Muito bom. Agora, bispo, quando falou deixe-nos aí um exemplo de alguns apóstolos que no passado também tiveram que reterem um processo, não é? Agora eu quero entender, é transformação que o bispo quer dizer ou formação? Primeiro, é a transformação da própria pessoa. Ok. Isso que é a conversão genuína da pessoa que é chamada por Deus. Sim. Depois, a formação também para o ofício que vai fazer. Ok. Por isso que eu fiz a pergunta, queria mesmo ouvir essa palavra formação. Por quê? Hoje em dia, as igrejas, algumas orientam que deve ter curso de teologia. Outras dizem não precisa isso, porque Jesus não passou nem sequer nenhum curso, não é? Mas a igreja onde lidera o Bispo João de Deus é a Igreja Nova Vida Internacional. Exatamente. Ali também vocês têm vossos líderes que dão formações da teologia, pois não? Sim. Mas também tem outras fora da vossa igreja, tem também outros cursos de teologia. Será que o Bispo João de Deus pode administrar uma outra igreja que também tem a teologia, mas doutrinas diferentes? Eu sou licenciado em teologia. E eu estudei a Bíblia, não só a Bíblia, assim. Na teologia se estuda tudo que é ligado com a divindade. Mas só que a teologia tem ramo. Por isso existe teologia protestante, teologia muçulmana, teologia católica, teologia quimbanguista. Então, e isso quer dizer cada religião, na sua teologia, tem inclinação na confissão ou na sua doutrina. Agora, vai depender já na pessoa, a sua visão, onde que vai se focalizar. Ok. Sim, porque é onde que nasce muita confusão. Alguém que, por exemplo, nossa igreja, somos uma igreja pentecostal. Somos uma igreja espiritual. Acreditamos na profecia, acreditamos na libertação, na cura, maravilha. Então, nós acreditamos nisso tudo. No poder de Deus. Acreditamos nisso tudo. Agora, existem também outras igrejas que não acreditam nesses ramos da profecia, de libertação, poder de Deus. Mas é igreja. Então, depende da visão, da doutrina de cada igreja. Bispo, na vossa igreja vocês prometem milagres aos vossos fiéis? Prometer milagre no sentido... Não, vai acontecer aquilo, vai ter prosperidade, Deus vai fazer milagre, prometem isso também a alguns fiéis? E falar da promessa, essa palavra até fora um pouquinho o sentido da ideia, mas chamar os mundanos, venha Jesus. O próprio Jesus disse, vinde de mim, vós todos são cansados. Ok. Mateus 11, 28. Vinde de mim, vós todos são cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus disse, os sobrecarregados, os cansados. Ele está a citar as pessoas que têm problema que devem vir a ele. Então, é a mesma coisa dizendo às pessoas, venha a Jesus, você está doente, vão receber a cura, venha a Jesus, você está doente, você está na esterilidade, Deus vai te curar. Então, não é promessa no próprio sentido, como o mundo, muita gente fala disso, mas Jesus, quando disse, vinde de mim, vós todos são cansados, sobrecarregados, são problemas já que as pessoas se encontram com ele, situações que se encontram dentro das pessoas. Então, ele lança esse convite.
para que todos aqueles que estão naquela condição viessem nele. Sim. Mas não podemos dizer isso que não, é no sentido de promessa. Não sei se estás a entender esses dois sentidos. Essa comparação de não, pelo menos eu consigo entender. O que eu estou a entender aqui é que vocês chamam a pessoa que tiver, por exemplo, com enfermo, a pessoa que tiver enfermo vem com toda a fé e certeza e ele será curado. É isso, né? É isso. Ok. Mas a minha pergunta é, vocês prometem milagres? Mas quando já eu, como servo de Deus, vou chamar a gente que tem problema. Vem vocês doentes. Vem você que tem problema de maledição. Você que tem aflição. Ok. Então, venha Jesus para receber a cura. Então, já estou a acertar naquilo que ele vai encontrar. Se ele se encontrar a fé dele com a minha fé, Deus vai operar maravilha. Ah, é? Não sei se estamos nos entendendo. Não, tá bom, tá bom. Porque essa parte é o que cria sempre, não, estão a prometer. Todo chamado de Deus é sempre sentido de promessa. Ok. Mas para aquele que diz, eu estou a sofrer muito, sou pobre, não tenho nada para comer, não tenho dinheiro, também a igreja Nova Vida Internacional ajuda alguns fiéis quando tem esse tipo de dificuldades. Em termos social? Não, em termos espiritual, Deus vai dar isso, né? Não, isso não. Isso em termos de ajuda física. Ok. Tudo que é física se trata fisicamente. Ok. Mas tudo que é espiritual se trata espiritualmente. A pobreza é um espírito. E a pobreza também é uma condição social. Quando alguém está na pobreza que é ligada à condição social, ele tem que ser curado também na forma física e socialmente. Sim. Quem está na condição da pobreza espiritual, esse pode dar $1 milhão, vai voltar sempre na pobreza. Mas aquele que é liberto no espírito da pobreza, com 1.000 kwanza, pode subir. Ok. Espírito de pobreza. Espírito de pobreza. Ok. Espírito de pobreza, há muita gente que ganha muito dinheiro, ganha 500 mil, 1 milhão, mas você lhe vem assim, é um pobre, não tem nada. Então quer dizer que tem espírito da pobreza? Espírito da pobreza. É um demônio? É um demônio, sim senhor. E como é que essa pessoa vai descobrir que este é um demônio? Quando vê essa pessoa conhecer Jesus Cristo, entregar sua vida no Cristo, Cristo vai lhe dirigir, a palavra de Deus vai lhe libertar para se encontrar na felicidade real que Deus quer para ele. Sim, mas essas pessoas que têm esse tipo de problema, eles não sabem, vivem inocentemente, mas talvez o bispo conheça algumas pessoas que têm esse problema, né? Aquele aí deve ter, ou tem certeza que aquele aí tem o espírito de pobreza. Será que o bispo teria a coragem de falar com ele, ou deixa assim até quando ele um dia se apresentar a ti? Ou à igreja? Não, nosso trabalho é ajudar as pessoas. Okay. Há muita gente, você vê pessoa que tem tudo para dar certo, mas não consegue dar certo. E há outro, nós chamamos esse tipo de irmão, vem, vamos orar para você. Porque a libertação começa no conhecimento. Que Jesus disse, conhecerá a verdade vos libertará. Ok. Quando alguém conhece já a palavra de Deus, a própria palavra de Deus tem poder de libertar a pessoa em qualquer espírito que lhe incomoda. Okay. Os que são pobres espirituais é por ignorância. Por ignorância, né? Ignorância, exatamente. Alguém que ganha, por exemplo, 1 milhão de kwanza, que não sabe como gerir aquilo. E há muito dizem, eu não entendo como que a chuta já dinheiro acabou. De dia 1 até dia 30 não consegue, chega no dia 20 já não tem nada, ainda entra mais nas dívidas. Temos essa gente muito, que vive de quilape em quilape. É um espírito da pobreza. Espírito da pobreza. Essa pessoa precisa de receber Jesus Cristo para ser salvo. E Cristo vai esclarecer a sua vida para sair naquele demônio. Ok, mas essa pessoa obrigatoriamente deve permanecer na igreja do bispo João de Deus, ou ele é livre de escolher o caminho que ele desejar? Não estou a falar da igreja Nova Vida. Estou a falar da igreja da fé verdadeira em Cristo Jesus.
Existe algumas que o bispo aqui podia destacar, algumas que, além da Igreja Nova Vida, as outras que acreditam em Jesus e têm a fé em Jesus também? É para citar número das igrejas? Sim. Algumas que o bispo conhece, não, aquela sim. Só para não dizer aquela não. Só aquelas que o bispo acha que aquela sim, temos aquela. Porque temos que saber, há muitas igrejas, se o bispo não dizer, por exemplo, qual é a igreja que vou me direcionar? Por exemplo, aqui no Casombo temos muitas igrejas aqui. Boas? Sim, boa. Por exemplo, nós na Nova Vida temos entre os nossos valores fundamentais, reconhecemos o trabalho de outras igrejas. Ok, isso é bom. E temos a parceria com outras igrejas. Nós reconhecemos que o reino de Deus não é só a Nova Vida que vai encher o reino de Deus. Não. Bom Deus. Também boa? Trabalho, sim. Ok. Bom Deus, sim. Pentecostal, sim. Então, vou citar só esses dois para não criar polêmica. Muito bom, bispo. Se dás muito bem com esses dois pastores, né? Dessas duas igrejas que estás... Não. Eu estou falando em sentido, porque são igrejas também espirituais. São espirituais, ok. São igrejas evangélicas espirituais. Um dia o bispo vai ter que vir aqui explicar... vai ser um tema específico, vamos falar apenas sobre essas igrejas espirituais. Me faz muita confusão. E então, isso vai ser um tema específico, bispo. É só colocar na mente, na tua agenda, para não esqueceres. E um dia vamos falar acerca dessas igrejas espirituais. Então, a igreja Bom Deus, quer dizer, quem tem problema, primeiro pode ir nessas igrejas. Nova Vida Internacional, Bom Deus. Sim, são igrejas que... Ou não é, bispo? Ali é aquilo que eu falei, né? Não quero levar a polêmica, né? Isso não é polêmica, bispo. Não é? Faz favor. Está à vontade. Porque aqui no Casombo temos mais de 30 igrejas. Ok. Mais de 30 igrejas. E tem por aí muitas igrejas são boas. Não. Até porque o bispo foi bem claro. É polêmica para quem não entendeu. O bispo disse que tem muitas igrejas, mas só eu vou falar duas. É claro, aquelas que o bispo não disse, está lá dentro daquela que não disse mesmo. Exatamente. É normal. Aqui não tem nada a ver com polêmica. O bispo foi bem claro, mesmo. Muita gente, nessa questão, muita gente pode ter mal entendido, né? O bispo só no Casombo reconhece duas igrejas. Não. Uma coisa é reconhecer, outra coisa é citar algumas. A igreja, as igrejas no Casombo, sim senhor, estão a fazer grande trabalho. Ok. Grande trabalho mesmo para a moralização da sociedade. Servir a Deus no Casombo não é fácil. Só no Casombo? Ser pastor no Casombo não é fácil. O que cria dificuldade, bispo? Isso vamos falar noutra ocasião. Tá bom, muito bom. Os pastores entendem o que eu falo. Quer dizer, a dificuldade... Porque isso está relacionado com a vida espiritual, bispo. Não esquece. Com a vida social. Ser pastor de Deus não está relacionado com a vida espiritual e vida social? Não, eu falei no sentido social. No sentido social, né? Ok. Falei no sentido social. Ok. Servir a Deus. E aquilo que você disse, por exemplo, na cidade, é fácil os crentes se unir. Ok. E ajudar o pastor. Aqui não fazem? Aqui, eu conheço os pastores. Como que os pastores aqui no Casombo sofrem mesmo. Bispo João de Deus, existe um momento em que vocês, os bispos iguais, quando recebe outro bispo de fora, aquele bispo parece vosso chefe. Desculpa por ter usado esse tipo de expressão. Parece vosso chefe, da forma que vocês tratam aquele bispo. Será que tem a ver com o respeito porque visita? Ou ele está em cima de vocês por ser talvez provincial ou então nacional? Como que posso enquadrar isso? Cada igreja tem a sua hierarquia. Ok. Quando, por exemplo, as igrejas, não sei, isso estás a falar em termos das igrejas ou em termos da minha igreja? Ou da nossa igreja, da nossa comunidade? Eu estou a dizer bispo, porque quando um bispo vem e bispo João de Deus vai ao lado desse bispo, é mesmo um bispo, não tem outra linguagem, porque além disso, tanto no offline, nós falamos com o bispo, dizes que existe também uma associação de outras igrejas, e aquelas igrejas respeitam as hierarquias, não é? Sim. Eu estou a me referir mesmo nos bispos. Ok, nos bispos, cada bispo é bispo para a sua igreja ou para a sua comunidade. Ok. E pelo respeito e da reverência,
eu devo respeito ao bispo da Igreja Metodista. Eu devo respeito ao bispo da Igreja Simão Toco, bispo Dom Nunes. Dom Nunes, ok. Todo que é bispo é um pai espiritual de uma certa comunidade. Ok. Estou a falar nesse termo. Então, percebo. Dessa dimensão. Sim, sim. Então, ele merece honra e respeito e reverência. Mas não significa que ele está em cima de um ao outro. Cada um é pastor, é como cada um é pai na sua casa. Não há pai chefe do que outro pai. Pai de 3 filhos, pai de 5 filhos, pai de 20 filhos, pai de 50 filhos. Cada pai, é responsável na sua casa. E não há pai que diz que não, você tem pai de 3 filhos, eu sou o chefe porque sou pai de 20 filhos. Não, isso não existe. Okay. É a mesma coisa também no respeito em termos dessa hierarquia que cada um exerce poder sobre a sua comunidade. Okay. Então, o respeito vem só ali, não é que porque ele é mais chefe, não. Porque as igrejas também é uma coisa, as sedes das igrejas dependem de uma igreja a outra. Há uma igreja que tem sede em Luanda. Bispo sai de Luanda, vem visitar as igrejas. A outra é sede na província, outra é sede no município. Então, não é como naquela visão do, por exemplo, nacional, Luanda manda as províncias, província manda os municípios. Isso é na visão nacional. Mas na visão eclesiástica não é assim. A igreja que tem sede, talvez, no município, que manda todo o país. Depende da hierarquia e da organização de uma igreja a outra. Mas o bispo acha que uma igreja aqui no Kazomba, por exemplo, representar todas as igrejas a nível nacional. Imagine que uma igreja que está aqui no Kazombo é uma igreja central de todas as igrejas de Angola, até que estão em Luanda. Isso entra bem? É normal? Né? Muito normal. Ok. Muito normal, porque a hierarquia da igreja não é como, não é tipo do governo, não. Não é tipo do governo? Não. Okay. Depende da visão do estatuto da própria igreja. Onde que começou a visão? Aí está o problema. Ok. A visão começou aonde? Se a visão começou no Kazombo, onde que Deus deu a visão num certo servo para começar no Kazombo, o mesmo abrindo Luau, Luena, Wambo, Luanda. Como que Luanda vai faltar respeito no pai que está no Kazombo? É impossível. Isso chama-se a rebelião. Okay. Então, todas essas igrejas devem respeito aonde que começou. Por isso eu encontro muitas igrejas, como já falei, tem sede nacional, depende de onde que começou, depende da história. Ok, não tem nada a ver a localidade. Não tem nada a ver com a localidade geográfica em termos nacional, não. Ok, bispo, eu entendi. Agora, o bispo, existem alguns que dizem que são líderes religiosos, mas tudo que eu estou a perguntar aqui, eu tenho noção, ok? Não estou aqui a adivinhar coisas, bispo. E aquilo que o bispo acha que pode responder, pode. Aquilo que acha que não está na tua capacidade, pode deixar estar livre e à vontade, bispo. Existem alguns líderes, são líderes, são alguns deles pastores, profetas, muitos nomes, apóstolos, mas eu digo, qual é a expressão que eu podia usar? Não digo respeito, mas são muito orgulhosos, mas muito orgulhosos. Será que a pergunta que vem não é essa? A pergunta seria, será que Satanás usa mais os líderes religiosos do que membro normal? Essa pergunta, como que eu posso responder essa pergunta? Satanás usa mais os líderes, os chefes da igreja, assim, do que os membros normais? Satanás usa tudo que é crente, em primeiro lugar. Todo crente é tentado pelo diabo. Ok. Agora, em termos da liderança, como o Remy acabou de dizer, sim, que existem alguns líderes. Sim, líderes, sim. E alguns líderes que são orgulhosos. Isso depende já do comportamento de cada líder. Um, ok. Mas é normal? Não, como que o orgulho vai ser normal? Ok. O mal sempre é mal. Sim. Todo mal tem sua consequência. Ok. Quando um líder é orgulhoso, vai haver consequência na sua liderança.
Quando o líder é arrogante, vai haver consequências na sua liderança. Quando o próprio líder não obedece no respeito, no estatuto e regulamento da sua própria igreja, também vai sofrer a consequência. Porque o povo de Deus não são criança. Ok. Não são criança. Ok, entendi. Bispo, aceitarias, nessa altura és bispo, tens muita responsabilidade. Aceitarias, ou então é normal de seres, tornar-se um membro normal da igreja e vir outro bispo? Tipo, eles não vão substituir, não vão dar outro cargo, é mesmo só do bispo para membro normal. É normal isso para ti, aceitarias? Não, tudo... cada igreja tem seu estatuto. Ok. Tudo vem já determinado dentro do estatuto. Quem pode ser bispo tem critério dentro do estatuto. E quando o bispo já não tiver mais a capacidade de ser o bispo, também essa pergunta já está dentro do estatuto. Então, a vida da igreja, em termos da liderança, tudo já anda no estatuto. As igrejas que você vai às igrejas, cada igreja tem seu estatuto. Se você vê lá alguém em cima a dirigir, é o estatuto que lhe dá onde trabalhar, como trabalhar. Então, quando esse líder já não anda mais nas normas do seu estatuto, acho que, claro, vai perder a sua função. Okay. Há outro dirige pelo mandato, há outro é vitalício. Então depende do estatuto de cada igreja, okay. Em termos de chefia. Muito bom. Já estamos no fim, bispo. Dizem que o governo, ou seja, as igrejas são parceiras do Estado. Sim. Não é? Qual é o sentido? Parceria em que sentido? Melhor assim, formular bem a pergunta. Quando diz que são parceiros do Estado, onde entra a parceria da igreja com o Estado? Existe parceria e muitos vertentes. A própria autorização da igreja para funcionar depende do Estado. Ok. Depende do Estado. Por exemplo, na nossa legislação angolana, Sim. a igreja não é ausente de todos os impostos. Ok. A igreja não paga imposto. A igreja não paga imposto. Quem votou essa lei é o governo. Então, o governo tem muitas vantagens em termos de funcionamento que deu à igreja. Então, esse casamento, e a igreja também cuida do povo, que é o povo do Estado. Sim. Na igreja, quando o governo fala do povo, nós na igreja falamos que é crente. O mesmo crente é cidadão. Então, uma parte está no controle do governo, como Estado, Sim. outra parte também está no controle da igreja, como entidade espiritual. Então, esse casamento é onde que exige essa parceria que acontece entre a igreja e o Estado. Ok, percebi muitíssimo bem, bispo. Então, Não, sim, foi bem respondida. Exato. Obrigado, bispo. Bispo, em Angola temos quantas igrejas Nova Vida Internacional? Em Angola temos, nesse momento, temos 7 igrejas Nova Vida Internacional. Temos a igreja no Luau, temos 3 igrejas no Luena, temos a igreja no Lucuse, temos a igreja no Ambo, temos a igreja em Luanda. Ok. Ainda falta mais de vocês espalharem? Sim, estamos na fase de implantação, de expansão. E essas igrejas todas nasceram aqui no Kazombo. No Kazombo, uau. É aqui onde que começou a história. Quando se fala da história da Nova Vida, é aqui no Kazombo. Por intermédio do Bispo João de Deus? Claro. Ok. Muitíssimo bom. E vocês têm projetos? A Igreja Nova Vida Internacional, existem alguns projetos? Sim, temos projeto de construção da escola e no Luena. Já começou? Ainda está em projeto.
O projeto ainda não começou, porque isso requer financiamento. Sim. Não é E fácil. como somos uma igreja nova mesmo, Quantos anos? de 2017 até hoje, quanto? 7 anos Em Angola. em Angola. Mas já foi fundada em 1960, né? É isso? 60 na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia? Sim, Ok. Nova Zelândia. Yeah. Então, a nossa parceria com a Igreja Nova Zelândia, internacional lá na Nova Zelândia, é em termos de... Não é em termos assim de apoio financeiro. Não, né? Não. Então, somos autônomos. Por isso, o bocado que Deus nos dá é aquilo que estamos a lutar, tentar a nos estruturar no nível do país. Ok. E aqui no Kazombo temos o nosso templo, que está com um projeto de ser uma igreja de prédio, né? É o prédio? Sim, vai ser prédio. De quantos andares? Ou de primeiro andar. Ok. Mas, por falta dos recursos, está ali parado. E aquilo que eu falei que servir Deus no Kazombo é muito difícil. Ok. É nesse sentido. Ok. Percebi. Então, isso é muitíssimo bom. Não tinha sido fácil, né? E tens uma responsabilidade muito, mas muito, muito grande mesmo. Tem também o seu adjunto. Existe bispo adjunto? Sim, existe também. Está aqui também no Kazombo? Não. Ainda não está nomeado o bispo adjunto. Quem nomeia o bispo adjunto? E são os nossos líderes da Nova Zelândia. Vieram aqui para nomear? Sim, vieram aqui quando tivemos já alguém preparado para isso. Eles virão, ele prepara homem e... Sim, eu vou preparar o homem e ele virá só para confirmar. Ok. Aquilo que eu disse, que na obra de Deus ninguém se coloca. Tem Sim, que ser alguém a te colocar. alguém a te colocar. Muito bom. Lá também trata-se pessoas, né? Eu não entendi bem, apesar que já falamos acerca disso com o bispo, mas me escapou. Lá existe, tem aquelas igrejas que chamam, é igreja, mas também é hospital. Na igreja Nova Vida também existe uma área que os doentes ficam lá para receber o tratamento. Isso, segundo só esse caso, segundo a nossa legislação, já é um crime. É um crime, né? Porque a igreja não foi chamada para albergar os doentes. Os doentes são levados no hospital. Sim. Nós acreditamos na cura divina através da oração e nós também acreditamos no tratamento hospitalar. Ok. Quando alguém de nós está doente, nós oramos a Deus e lhe levamos no hospital. Isso é bom. E levamos no hospital para ser tratado na ciência. Muito bom. Então, quer dizer que, não sei, eu acho que vocês têm que fazer uma associação do João de Deus. São muitos mesmo. Fazer uma associação vossa, eu acho melhor assim. Então, esta foi a conversa com o Bispo João de Deus, da Igreja Nova Vida Internacional. E ele é o fundador desta igreja em Angola. Está mesmo de parabéns. E queremos já fechar nosso programa, não podemos fechar sem dar o tempo ao bispo, né? Pode ser que tenha aquelas palavras que tu queria deixar aqui no nosso programa. Primeiro eu agradeço a Deus por essa oportunidade e também agradeço ao Remy. Obrigado. Por esse espaço. É uma bênção tê-lo aqui no município. Obrigado, mais uma vez. E para o povo de Deus, do Kazombo, todos os homens de Deus, e que Deus vos abençoe muito. Continue a trabalhar na obra de Deus. O próprio Senhor há de vos pagar. Apesar da dificuldade, tenha bom ânimo. Deus vai recompensar vocês. E para o povo de Deus em geral, os nossos munícipes amados, eu peço que haja união, haja paz para o nosso município. Então, essa é a minha última palavra. Muito obrigado. Então, estas foram as palavras de considerações que veio da parte do nosso Bispo João de Deus. Te peço que se inscreva no canal, porque se nós estamos aqui é por causa de ti. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Fique com Deus.